Imagina só um cenário de trabalho onde todo, absolutamente todo projeto de tecnologia dá errado. Parece até um pesadelo, né? Mas essa foi a realidade de uma grande empresa. Hoje a gente vai mergulhar na história de como uma equipe conseguiu transformar o caos total em ordem e sucesso, usando uma forma completamente nova de pensar e de trabalhar. O número que definia a crise era esse aqui: 100%. Em uma multinacional do setor automotivo, 100% dos projetos de TI eram entregues com atraso. Veja bem, não era uma falha aqui e ali, era o sistema inteiro que estava quebrado. E essa é a grande questão que a gente vai responder. No meio desse cenário todo, como é que uma única equipe não só conseguiu ter sucesso, mas quebrou um ciclo de falhas que parecia, sinceramente, sem fim? A resposta mudou o jeito como a empresa inteira via seus projetos. Ok, vamos lá. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender bem o problema. A equipe estava presa no que podemos chamar de a armadilha do gerenciamento de projetos, sabe? Aquele lugar onde as boas intenções simplesmente se perdem no meio de processos que não funcionam. O cenário era de puro caos. Não tinha um método de trabalho claro, ninguém sabia quem era o responsável final pelo projeto. Os requisitos chegavam de forma informal, mudavam o tempo todo, a comunicação era péssima e, qual a consequência? Atrasos e estouros de orçamento eram a regra, não a exceção. O modelo tradicional, que a gente chama de cascata, focado em planejar tudo nos mínimos detalhes antes de começar, era simplesmente rígido demais para essa realidade. Em contraste, a filosofia ágil surgiu exatamente para resolver isso. O foco muda dos processos para as pessoas e da rigidez para a colaboração e principalmente para a adaptação. E foi essa necessidade de se adaptar que abriu a porta para uma nova abordagem. E é aí que entra em cena o herói da nossa história, o Scrum. Então, o que é exatamente o Scrum? Pensa nele como uma espécie de um manual, uma receita para gerenciar projetos complexos. As palavras-chave aqui são colaboração, responsabilidade e progresso iterativo. Ou seja, em vez de esperar por uma única entrega gigante lá no final, o trabalho é quebrado em pequenos ciclos. Isso permite que a equipe entregue valor de forma constante. Dentro do Scrum, existem alguns papéis essenciais. O primeiro é o Product Owner, ou o dono do produto. Essa pessoa é a voz do cliente. É ela que tem a função crucial de definir o que precisa ser feito e em qual ordem, sempre com o objetivo de maximizar o valor do produto. Em seguida, a gente tem o Scrum Master. E olha, ele não é um gerente tradicional, tá? Ele é mais um líder servidor, um facilitador. A missão dele é remover qualquer obstáculo que atrapalhe a equipe e garantir que o processo Scrum seja seguido direitinho, protegendo o time de interrupções. E onde é que fica todo o trabalho a ser feito? No Product Backlog. Pensa nele como uma grande lista de desejos do projeto. O ponto mais importante é que essa lista não é de pedra, ela é viva, dinâmica e está sempre sendo repriorizada pelo Product Owner para refletir o que é mais importante no momento. O trabalho em si acontece em sprints, ou arrancadas, como alguns chamam. São ciclos curtos, geralmente de 1 a 4 semanas, com um objetivo bem claro. E ao final de cada sprint, a equipe tem que entregar uma parte funcional do produto. É um ritmo constante de planejar, executar e entregar. Certo, a teoria é interessante, mas como é que isso tudo se traduziu na prática para aquela empresa em crise? Vamos ver agora o experimento em ação. A equipe escolheu um projeto piloto que era super importante, o Tracking System, um sistema para rastrear veículos na linha de pintura. E para combater o caos de antes, eles começaram com esse documento de escopo. Pela primeira vez, todo mundo, dos gerentes aos desenvolvedores, tinha uma fonte única e clara sobre as metas, os riscos e as entregas. A informalidade tinha acabado. Com o Scrum, o progresso foi rápido e principalmente visível. Em vez de meses de incerteza, o projeto foi concluído em 5 sprints de 2 semanas cada um. No total foram uns 3 meses, uma mudança drástica em relação ao passado. Uma das ferramentas que eles usaram foi o gráfico Burn Down. Ele basicamente mostra o trabalho que foi planejado versus o trabalho que foi feito. E o resultado foi impressionante. Dá para ver que quase não teve desvio do plano. Pela primeira vez, a equipe tinha uma visão clara, em tempo real, do seu progresso, acabando com aquelas surpresas de última hora.
Mas o sucesso não foi só técnico, ele foi humano. O feedback da própria equipe foi extremamente positivo. Se a gente somar as respostas, 93% das pessoas envolvidas aprovaram a nova forma de trabalhar. Isso mostra que o método não foi só empurrado goela abaixo, ele foi abraçado de verdade por quem estava ali na linha de frente. E aqui, a prova final do sucesso. Essa citação do estudo de caso diz tudo. O cliente não só ficou satisfeito, como pediu para expandir a solução. Sair de 100% de atraso para um cliente pedindo mais do mesmo trabalho, nossa, é uma transformação gigantesca. O sucesso desse projeto não foi por acaso. Ele foi o resultado de uma disciplina que ataca um dos maiores inimigos do desenvolvimento de software, a famosa dívida técnica. Vamos entender o que é isso. A Atlassian define dívida técnica de um jeito muito claro. É o custo que se paga lá na frente por ter pego um atalho hoje. É como pegar um empréstimo para acelerar alguma coisa, mas sabendo que os juros vão vir depois, na forma de retrabalho e manutenção. E como o Scrum ajuda a lidar com isso? Seguindo princípios que diminuem essa dívida. Primeiro, tornando o custo dos atalhos visível para todo mundo. Segundo, incentivando uma arquitetura modular que isola problemas. E terceiro, incorporando a criação de testes automatizados que funcionam como uma rede de segurança. E essa disciplina é vital em áreas de alta pressão como a manutenção de software. Nesses casos, existem contratos com prazos super rígidos, os chamados SLAs, ou Acordos de Nível de Serviço. A agilidade aqui é fundamental, porque permite entregar com velocidade sem acumular dívidas que comprometam a qualidade no futuro. E tudo isso nos leva ao ponto mais importante. No final das contas, Scrum e Ágil não são só um conjunto de regras ou reuniões. São uma mudança de cultura, uma nova forma de pensar, a mentalidade ágil. Além de finalmente entregar um projeto no prazo, a equipe viveu uma transformação humana. Eles relataram mais motivação, uma colaboração muito melhor, sentiram que o trabalho deles era mais valorizado e, acima de tudo, desenvolveram a capacidade de enfrentar e resolver problemas como um time de verdade. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Olhando para a nossa própria realidade, para os nossos projetos, como a aplicação de ciclos curtos, metas claras e uma comunicação transparente poderia transformar a forma como a gente trabalha? A história que vimos hoje mostra que o impacto pode ser gigantesco.